Fala pessoal, mais uma vez aqui, Fábio Yamaguchi, nesse canal aqui, que foi criado para tentar ajudar você que quer ser trader, ok? Já pedindo, como sempre, que você venha se inscrever, dar um like, compartilhar, ativar as notificações, para que esse canal possa permanecer, possa crescer, né? Porque tá difícil, né? As coisas não estão andando como eu imaginava, mas, como eu já disse no vídeo anterior, né? Vida que segue, vamos continuar enquanto pudermos. Hoje vamos já entrando aqui no capítulo 14, né? E vamos já sem perca de tempo, porque eu não sei se eu vou dividir esse capítulo ou não, porque tem muitas lições preciosas. Veja o que ele disse aqui nesse parágrafo. Deixei o escritório de Williamson e tentei outras corretoras. Em todas elas perdi dinheiro. Aquilo era previsível, porque eu estava tentando forçar o mercado a me dar o que ele não tinha que me dar, a saber, oportunidades para ganhar dinheiro. Ponto. Veja bem, toda vez que eu e você quisermos forçar o mercado a alguma coisa, nós vamos perder dinheiro. Até porque quem dita as regras é o mercado, como eu já falei muitas vezes. Nós temos é que estar atentos, focados e bem emocionalmente para, através das nossas regras, do nosso setup, ok, da nossa gestão, entender aquilo que o mercado está nos dizendo através do gráfico, se você é grafista, através da parte macroeconômica, se você é fundamentalista, ou se você, como eu, que junta as duas, a pegar as melhores oportunidades. Mas se a gente quiser forçar o mercado, 100% de certeza, vamos nos dar mal, né? O resultado é sempre quebrar a conta. Outra coisa que ele fala aqui, que é bem interessante, eu vou falando por partes conforme eu for lendo. Ele diz assim: o problema não era que eu tinha perdido o domínio, mas que durante aqueles 4 miseráveis anos as oportunidades de ganhar dinheiro simplesmente não existiram. Veja bem, ele está dizendo que foram 4 anos que não teve oportunidades. E ele foi tentando, foi tentando, foi tentando, foi tentando e se deu mal, né? A gente tem que entender, né? E a gente muito mais agora, né? Com esse negócio de guerras, lá começa com a Ucrânia, e a Rússia, agora Estados Unidos, e Irã, o mundo está em crise, né? E a gente tem sim oportunidades hoje ainda. Não é o mesmo que ele estava vivendo nessa época, mas existem alguns períodos que não está tendo oportunidade. E para nós que operamos, eu vou dizer para você, toda vez que você estiver operando, estiver lateral, confuso, cheio de pavio, quando você vê logo de cara que os tubarões não estão ali, né, os grandes players, os big players não estão operando, quem estão ali são os amadores, não devemos entrar, porque se os big players, os tubarões não estão, como é que nós vamos comer das migalhas deles, né? Nós não devemos forçar, mas e por isso não devemos forçar as oportunidades, como ele disse. Mas a gente tem que entender que quando não tem oportunidade, a gente fica fora, né? E como que a gente sabe se tem oportunidade ou não? Através da experiência, sem trocar de setup o tempo todo, ok? Assistindo esse canal, se inscrevendo, assistindo os vídeos e crescendo. Ainda assim, eu especulei sozinho, tentando ganhar alguma coisa e tendo sucesso somente em aumentar minhas dívidas, tá vendo? Toda vez que a gente vai, né, contra a maré, é o que acontece. E ele estava acontecendo com ele. Por quê? Porque ele não estava bem emocionalmente, né? Depois que parei de negociar por minha própria conta, porque não iria dever nenhum dinheiro mais aos meus amigos, ganhava dinheiro administrando contas para as pessoas que acreditavam que eu conhecia o jogo, né, que seria o mercado, bem o suficiente para ganhar, mesmo num mercado desfavorável. Por meus serviços, recebia um percentual de lucros, quando havia algum. Foi assim que vivi. Bem, melhor dizer que assim sustentei minha vida. Ou seja, chegou uma hora que ele não pôde mais, porque ele estava endividado, não queria mais, talvez era vergonha na cara, né? Não tinha mais como pedir dinheiro emprestado. O que ele fez então? Ele começou então a operar para pessoas, outras pessoas. Aí vai um perigo para você, né? Eu sei que existem pessoas de boa fé, mas existem pessoas também de má fé. E nós não podemos julgar, nós não sabemos quem está agindo de boa fé ou de má fé. Confie em você, vá por você, erre, quebre, se levante, aprenda e
construa o seu caminho no trader, ok? Porque existem muitos espertalhões, existem muitas pessoas que muitas vezes não sabem nem fazer trader, né? Mas vendem a imagem de que sabem e estão ganhando, como a gente já viu mesmo no começo desse livro, que estão ganhando dinheiro com vídeos, com livros, com cursos, né? E não propriamente com trader, né? E às vezes pode ter alguém que está na situação do autor, estava quebrado, não tinha mais como ganhar dinheiro, começou então a operar para aqueles que acreditavam nele, né? É uma boa lição para nós, não é verdade? Aí, vamos continuando aqui. Que coisa preciosa. Veja o que ele diz aqui. E outra coisa que eu já vou adiantar antes de ler. Não empreste dinheiro e não use cartão de crédito para operar, ok? Vá pelo caminho certo. Saiba, eu já disse isso muitas vezes, até minha esposa às vezes fala assim, nossa, você fala isso toda hora. Eu falo isso porque é o que eu vivo. Faça o que é certo, saiba e faça. Primeiro, faça uma reserva de emergência para você e sua família, se você tem família. E não com esse dinheiro, e junte um dinheiro para você poder operar no day trade, para você entrar nesse trabalho, ok? Não vá pelo caminho de pedir emprestado ou de usar cartão de crédito, porque eu vou te dizer uma coisa que é verdade, queira você acredite ou não, no final você vai se dar mal. Veja aqui, estava convencido de que o que quer que estivesse errado, estava errado comigo e não com o mercado, pelo menos ele tinha, né, sensatez. Agora, qual poderia ser o problema comigo? Fiz a mim mesmo essa questão, com o mesmo espírito com o qual tinha sempre estudado as várias fases dos meus problemas operacionais. Pensei naquilo calmamente e cheguei à conclusão de que o problema principal vinha da preocupação com relação ao dinheiro que eu devia. O que vai acontecer? Você empresta dinheiro ou você usa o cartão de crédito, as coisas começam a dar errado, porque no começo é assim para todos. Eu não posso afirmar, mas eu acredito que 99,9999% daqueles que começam no day trader, eles quebram. Seja com pouco, seja com muito, porque é uma escola no início que você vai aprendendo, você vai. Não tem escola de trader. Não tem escola de trader, você acaba aprendendo por conta, você vai buscando, existem cursos, claro que existem, que vão te ajudar bastante, mas você mesmo aprendendo, com que seja lá o melhor trader que você possa conhecer, você nunca vai operar com ele, porque você não está na mente dele, você vai ter que ter a sua própria experiência, você vai ter que desenvolver a sua forma de operação, você vai ter que criar o seu caminho, entendeu? E se você fizer isso e ainda estiver devendo, você fizer isso emprestando dinheiro, essa fase inicial que você está aprendendo, você não vai conseguir operar. Por quê? Porque você vai estar sempre pensando que na sua dívida, que está aumentando cada vez mais, você tem que devolver esse dinheiro, você está devendo por cartão de crédito, e aí a sua mente não vai trabalhar de uma forma positiva, livre para poder operar. Você vai estar como o autor ficou aqui perturbado, né? Não conseguia operar, não conseguia raciocinar, né? Então não cometa esse erro. Essa é uma coisa que eu posso dizer para você. Não empreste dinheiro, não use cartão de crédito para fazer operações day trader, ok? No final, você vai me agradecer. Continuando aqui, agora ele fala de uma coisa interessante aqui, que eu coloquei até aqui do ladinho aqui. O problema nunca é o setup, mas sim o estado emocional errado. Por isso, vou repetir. Se inscreve no canal, dá essa força, me ajuda, dá um like, compartilha, ative as notificações, porque um dia esse canal pode deixar de existir se continuar assim. Né? E eu conto com vocês para que a gente cresça, alcance muitas pessoas, porque eu tenho isso na minha mente, no meu coração. Existem muitos que estão precisando dessas informações que eu estou passando, dessas verdades. Eu não sou dono da verdade, mas o que eu estou dizendo é de minha experiência, e em relação a esse livro, é o que o livro nos ensina, de um autor de 30 anos de mercado, que eu tenho certeza que são verdades importantes para nós que queremos ser grandes traders como ele. Veja o que ele diz aqui. Conforme eu estudei o problema, vi que não era um caso que clamava pela leitura do gráfico, mas pela leitura de mim mesmo.
friamente, cheguei à conclusão de que nunca estaria apto a realizar nada de útil enquanto estivesse preocupado, volta lá, né, no empréstimo, e era igualmente claro que eu deveria estar preocupado enquanto devesse dinheiro. Ora, ele é alguém que tinha vergonha na cara, né? Tem pessoas, deixa eu falar uma coisa para você que sai aqui da aula, pague aquilo que você deve, não deva nada a ninguém, ok? E ele tinha isso na sua mente, no seu coração, ele não queria dever nada para ninguém. Vou até dar um contexto aqui, ele emprestou muito dinheiro, muito dinheiro. E ele chegou num ponto que para ele poder operar, está no contexto desse capítulo, ele não conseguiu operar por causa desse sentimento de culpa, de estar devendo. E aí ele foi pedir desculpa, creio eu, né? E pedir que aqueles que lhe tinham emprestado dinheiro lhe dessem mais um prazo que ele iria conseguir devolver esse dinheiro. Mas para isso ele precisava de paz para poder operar, ele confiava nele, ele tinha convicção. Olha, lembra que teve um estudo que ele falou sobre convicção? Procure o vídeo e vai assistir, vai ser bom para você. Ele tinha convicção que ele ia conseguir recuperar, né? Estar de volta com grandeza no mercado. Então ele precisava de paz, ele precisava ficar sem aprovação daquelas pessoas que tinham emprestado dinheiro. Ele precisava que aquelas pessoas falassem, tudo bem, nós confiamos em você, vai fundo, nós sabemos que você vai conseguir, vai cumprir com a sua palavra. Outra coisa, cumpra com a sua palavra, ok? E aí, só que tinha alguns que ele pediu emprestado, que era uma quantia mínima. Enquanto ele tinha alguns haviam lhe emprestado milhões, outros tinham emprestado alguns mil, e dois desses que lhe emprestavam mil, não chegavam a milhões, né? E estamos falando de dólares. Infernizavam a vida dele, não podiam ver ele, que queriam, jogavam diretos, queriam que ele devolvesse logo o dinheiro. Aí só para adiantar a história, ele conseguiu, graças à paz que ele teve, porque ele ignorou essas pessoas mesquinhas, né? Ele ignorou essas pessoas mesquinhas e fez o que era certo, ele sabia o que tinha que fazer, ele tinha convicção. E aí, na hora de devolver o dinheiro, ele queria devolver até com juros, porque ele conseguiu ganhar tanto que poderia devolver com juros. Os grandes recusaram os juros, ficaram felizes com a vitória deles. E ele deixou para devolver o dinheiro para esses dois que o infernizaram, por último, para eles aprenderem a lição de confiar mais, né? De serem mais tolerantes, né? E menos arrogantes, né? É uma lição para nós, né? E aí você vê aqui, né? Eu saio um pouquinho daqui, até me perdi do que eu estava aqui, mas ele estava falando, né, que o que o atrapalhava era estar devendo, né? Que coisa ruim, né? Até na nossa vida particular, fora do trader, né? É uma coisa que, pelo menos a mim, graças a Deus, eu não devo nada a ninguém, nunca devi, sempre procurei fazer as coisas direitinho, né? Tenho a minha esposa que me ajuda nisso, e eu digo a você, se você quer ser um grande operador, não deva nada a ninguém, certo? Deixa eu ver se tem muita coisa aqui nesse capítulo. Tem bastante. Não, não tem não. Bom, como o canal, né, nós estamos passando por um momento difícil, eu tenho feito vídeos curtos, vou até o fim, mesmo que fique comprido. Por isso, eu lhe peço, fique até o fim comigo, porque ainda sobre grandes assuntos vamos falar aqui, ok? Agora ele vai falar aqui um pouco sobre, mais uma vez, sobre gestão, sobre margens, está mais voltado para nós que operamos, né? Sem as margens adequadas, seria impossível adquirir o sangue frio, atitude livre de emoções com relação ao mercado, que vem da capacidade de se permitir algumas pequenas perdas, como aquelas nas quais eu sempre incorria nos testes do mercado antes de fazer a aposta grande. Veja bem, ele sempre bate na tecla da margem, né, da gestão. Você tem que ter uma boa margem. Mas não sei se você percebeu aqui na minha leitura que antes de ele entrar pesado no mercado, ele fazia testes. E como ele sabia isso? Ele tinha algumas perdas pequenas, né? Ele entrava porque ele sabia também que ele não é o dono da razão, ele poderia errar a sua análise, poderia estar errada. Então ele entrava e a gente viu em outras aulas que ele não fazia o preço médio conforme ia contra ele entrando de novo. Ele esperava dar certo para ele ir entrando mais e aumentando mais ainda as suas compras ou vendas, né?
Então você vê que as perdas, o stop loss fazia parte do setup dele, da forma como ele operava. Pensa agora que é isso aqui mesmo. Aí agora, depois, ele vem aqui falar sobre um outro assunto que eu ainda não ouvi falar sobre, assim, em relação a trader, em outros vídeos. Eu vou abordar aqui. Um operador, em adição ao estudo das condições básicas, lembrando-se dos procedentes do mercado e mantendo em mente a psicologia do público de fora. Guarde isso, a psicologia do público de fora. Bem como as limitações de seus corretores, deve também conhecer a si mesmo e precaver-se contra suas próprias fraquezas. É uma necessidade saber como ler a mim mesmo, assim como saber ler o gráfico. Ele fala sobre a psicologia do público. Todos nós sabemos, bom, se não sabe, vou passar agora assim. Para a gente comprar, tem que ter alguém querendo vender. E para a gente vender, tem que ter alguém querendo comprar. Isso é tanto no mercado de ações, bom, já vou repetir, ele era um operador de ações. E para nós, né, que no caso do Forex é um pouco diferente, é mais agressivo, também é a mesma regra. Quando a gente quer comprar, alguém tem que querer vender, e quando a gente quer vender, alguém tem que querer comprar. E uma das coisas que a gente deve buscar, e eu vou falar, é muito difícil isso, é muito, pelo menos para mim, é você tentar entender o outro lado daqueles que estão operando, principalmente dos big players, dos tubarões, certo? Do público em geral também. É por isso que, para mim, eu optei de ser um seguidor de tendência, mais do que alguém que busca reversão ou alguma coisa. Cada um opera daquela forma que se adaptou melhor. Porque eu consigo, assim, na minha visão, enxergar melhor quando os big players, os tubarões estão em ação, do que quando alguém como eu, por exemplo, está operando, né? Então, para mim é mais fácil, mas a gente tem que pensar o que é que, e isso vem através da parte macroeconômica, o que que as pessoas estão pensando, né, devido a essa situação em relação a guerras, a escassez e epidemias e tudo mais que está acontecendo, o que está passando pela mente das pessoas, né? Por exemplo, se formos falar no mercado de ações, né? Será que então estão com medo, estão realizando tudo, estão vendendo tudo? Mas será que no Forex é da mesma coisa? Então é muito difícil, né? Por isso que, da minha parte, não sei se serve como conselho ou não, eu prefiro observar, né, os big players, ver o que eles estão fazendo para ver se eles dão ali uma chancezinha da gente entrar e comer das suas migalhas, né? E é por isso também que eu digo, né, no caso como eu, que me especializo a cada dia, né? Porque não é uma coisa que você se especializa e acaba, todo dia você tem um aprendizado na moeda do país que eu moro, que é o IEM, né? Você tem as suas escolhas. Continuando aqui. Estudei e reconheci minhas próprias reações e certos impulsos ou as inevitáveis tentações de um mercado aquecido, quase com a mesma disposição e espírito com que considerei as condições da colheita ou analisei relatórios de ganhos, né? Uma das coisas que ele fala também é que ele reconheceu as suas reações com certos impulsos ou as inevitáveis tentações do mercado, né? É aquela coisa, né? Você tem que tomar cuidado muitas vezes, principalmente os iniciantes, né? Quando tem aquela, eu vou levar para um mercado assim bastante nervoso, violento, me fugiu a palavra agora, volátil, né? Que tipo você fala, eu não posso perder a oportunidade, para você não entrar no FOMO, né? Temos aulas sobre o FOMO, vai assistir, né? Mas temos que tomar cuidado com essas tentações de entrar e sair da nossa regra, sair do nosso setup, porque provavelmente vamos levar loss, né? Quer ser vacinado? Se inscreva no canal e assista os vídeos. E aí ele fala de uma coisa aqui, ó, bem interessante. Ele fala aqui sobre as regras que ele seguia. Eu estava mortalmente certo de que iria subir. Ele está falando do mercado de ações que ele operava. Mas para ter certeza de que ganharia em minha primeira jogada, como deveria, decidi esperar até que ultrapassasse seu valor nominal. Ele tinha uma forma de operar também em relação a preço. Então ele analisava o preço e quando rompia esse preço, ou para baixo ou para cima, ele esperava uma confirmação e entrava. E ele ficou esperando. Ele ficou esperando. Então mostra que ele entendia que a regra é importante. Você tem que ter regras de operação.
Você tem que ter regra de entrada, você tem que ter regra de saída, você tem que ter regra para o teu stop loss, você tem que ter regra para o seu stop gain, ok? E segui-las, né? Aí olha que ele fala aqui, ele vai entrar aqui, além de regras, você tem que ter a paciência. Foram 6 semanas que ele esperou. Você consegue esperar um dia? Então, vamos ver o que ele diz. Aquelas 6 semanas de espera pelo momento certo foram as mais vigorosas e cansativas que jamais tinha passado. Mas aquilo me recompensou, pois agora eu tinha capital suficiente para negociar em lotes maiores. Eu nunca teria chegado a lugar algum com um lote de apenas 500 ações. A paciência lhe proporcionou o lucro, lhe recompensou com o lucro, né? Ele pôde assim, então, operar maior com esse lucro que ele teve, né? Mas você vê, tem pessoas que tem que estar operando, tem que estar na frente do gráfico, e a gente já falou sobre isso, é isso que vai te levar à ruína, né? Você tem que ter paciência, você tem que entrar na hora certa, você tem que ter setup, regras, gestão, margem, tudo mais que falamos no canal, né? Veja mais aqui uma coisa que ele fala aqui. Aconteceu algumas coisas naquela época que o prejudicaram, mas não ao ponto de levá-lo a ficar negativo ou quebrar a conta, mas a diminuir o lucro que ele tinha ganhado. Veja bem, algumas vezes um homem leva um soco desses no estômago para se lembrar, provavelmente, do triste fato de que nenhum ser humano pode estar tão uniformemente certo no mercado, para que possa estar além do alcance dos acidentes prejudiciais, né? Eu vou ler o contexto. Veja o que aconteceu para você entender isso que a gente falou agora, quando ele fala assim que nenhum ser humano pode estar tão uniformemente certo no mercado para que possa estar além do alcance de acidentes prejudiciais. Veja bem, de repente, quando eu estava no meu caminho para uma fortuna certa, tivemos a destruição do Lusitânia. O Lusitânia era um luxuoso navio de passageiros e cargas britânicos que foi torpedeado e afundado pelo submarino U-20 alemão em 7 de maio de 1915. O Lusitânia afundou em apenas 18 minutos, matando 1.198 pessoas. O naufrágio foi um divisor de águas na Primeira Guerra Mundial, pois mudou a opinião pública de muitos países contra a Alemanha. Ou seja, guerra. As coisas assim que acontecem e ninguém espera. Por isso que o loss é tão importante. Nós estamos vivendo no mundo agora, né? É guerra, são todas coisas que estão acontecendo, são bancos aí uns querendo aumentar a taxa de juros, outros querendo abaixar. No caso dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos forçando o presidente do Banco Central querer abaixar e ele se mantendo firme na sua posição, ou seja, guerras e tudo mais. E isso leva o mercado a movimentos que não podemos prever. É inesperável. E se você está sem loss, pode ter certeza, você vai quebrar a sua conta, né? Faça como ele. Ele levou esse soco no estômago também para que ele não entrasse na presunção que ele disse em outra aula, na arrogância, na vaidade, né? Para estar sempre atento e consciente que o inesperado pode acontecer, tanto para o lado positivo, mas na maioria das vezes para o lado negativo. Bom, continuando aqui, agora uma outra coisa importante, tem gente que fala assim, né? Ah, eu só vendo, ou eu só compro. Mas o mercado não é um casamento, certo? Que você deve se casar e ser fiel assim a esse ponto. O mercado é um mercado, você tem que tirar proveito, dinheiro do mercado. Olha o que ele diz assim: eu não estava e nunca senti que estivesse casado definitivamente com um ou outro lado do mercado, né? O fato de um mercado em alta ter aumentado minha conta bancária, ou um mercado em baixa ter sido particularmente generoso, não são razões suficientes para me fixar do lado comprador ou vendedor. Depois que recebo o aviso de cair fora, um homem não jura eterna fidelidade para o lado comprador ou para o vendedor. Sua preocupação está em se manter correto. Né? No caso do mercado de ações, é de ganhar dinheiro. Outra coisa que ele fala aqui, né, que é muito importante, e aí eu aconselho você a assistir a aula que eu fiz sobre como ele operava, como ele pensava e operava. Eu fiz com gráfico, mostrando inclusive como ele fazia, como era seu gatilho de entrada, mostrei tudo direitinho, né? Assista, né? Se inscreve no canal, assiste lá. É um vídeo que eu pensei que ia ter muitas visualizações e não tem quase nenhuma.
A outra coisa para se lembrar, e esta é que o mercado não culmina numa maravilhosa chama de glória, nem termina com uma reversão repentina de tendência. O mercado pode, e frequentemente o faz, parar de ser um mercado em alta muito antes que os preços de geral comecem a cair, tá certo? Aí aqui eu vou comentar depois e depois aí você assiste o gráfico lá. O aviso aguardado por tanto tempo chegou até mim quando notei que, uma após a outra, aquelas ações que tinham sido líderes do mercado caíram em muitos pontos do topo e pela primeira vez em muitos meses não voltaram. A reversão tinha começado e isso claramente acarretava uma mudança em minha tática de negociação. O que ele estava dizendo aqui? Sabe quando o mercado está subindo, aquele seu ativo está subindo, e aí ele chega num lugar e começa a formar uma resistência. E ele não consegue sair dali. Se você olha para o passado, você vê que já foi um ponto importante de resistência e depois ele volta. Então ele já entendia, não estou dizendo que é uma regra, mas ele entendia na visão dele que quando começava a acontecer isso, o mercado já estava dizendo, vou cair, e aí ele entrava, né? Não estou dizendo que você deva fazer isso, mas que você venha pensar, né, na estratégia do autor. Era muito simples. No mercado altista, a tendência dos preços, logicamente, é para cima de modo decidido e definitivo. Por conseguinte, quanto quer que uma ação vá contra a tendência geral, você tem justificativas para assumir que há uma coisa de errado com esta ação em particular. É suficiente para o operador experiente perceber que alguma coisa está errada. Ele não deve esperar que o gráfico se torne um conferencista. Seu trabalho é escutar quando ele disser caia fora e não esperar que ela submeta causas legais para aprovação. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Quando acontece essa situação, se você está comprado, caia fora, realize o seu lucro, como ele já falou outras vezes, e caia fora. E se você quiser, entre contra. Venda, tá certo? Mas aquilo que eu estou dizendo, você tem que ter experiência para isso. Ele diz aqui, você tem que ter justificativas para isso. Ele já tinha dentro do setup dele, da forma como ele operava, das regras deles e outra coisa. Lembra? Já falei em outros vídeos, vou repetir. Ele já sabia o que ele ia fazer, né? O operador tem que saber o que ele vai fazer, a sua estratégia, antes de clicar no buy ou no sell, na compra ou na venda. Antes de você entrar na operação, você já tem que saber, bom, o mercado vai fazer isso, quando ele fizer isso eu entro, e aí meu stop loss vai estar aqui e o meu gain vai estar aqui, ou vice-versa, né? Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, estava lá segurando, começou a subir, chegou numa resistência, chegou a formar uma resistência, viu que não ia passar, ele vendeu, garantiu o lucro dele. Até porque muitas das vezes eu já ouvi falar que pode romper a resistência, eu já ouvi falar que esse rompimento de resistência, né, muitas das vezes, 75% das vezes, é falso, ele rompe e volta, né? Então, é de se pensar nessa estratégia do autor, né? Olha outra coisa que ele fala em relação a estar ali, a gente está dizendo no topo, mas seria na resistência, né? Outra coisa para se ter em mente é, nunca tente vender na resistência, ele está dizendo no topo, né? Não é prudente, venda depois de uma queda se não houver recuperação. É aquilo que ele já falou em outras aulas, tem gente que opera resistência e suporte, né? Então aqui o topo ele está se referindo à resistência, chegou na resistência, já vende, né? Ele espera, ele na visão dele, ele espera sempre uma confirmação. Eu já reparei que ele é um operador que tanto para ele comprar como para ele vender, ele sempre comprava ou vendia depois de uma confirmação, seja lá qual for o seu setup, né? Espere uma confirmação para que você possa então tomar a decisão e entrar, seja na compra ou seja na venda. E agora eu vou para o final desse capítulo, que foi o 14, já até esqueci aqui. Bom, vamos ver, depois é o 15, foi o 14. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Bom, vou deixar para o próximo vídeo, certo? Já vou até adiantar para você. Ele pensava na família. Que Deus nos abençoe. Espero que você se inscreva no canal, que tenha sido proveitoso para você. Até o próximo vídeo, próxima aula. Encerramos o capítulo 14 na próxima aula. Tchau.